elas são bem particulares. As questões elas são bem particulares e dá para acompanhar, independente do em qual nível que esteja, de qual parte do livro, sempre são questões peculiares, particulares e são com resposta bem direta e que auxilia de alguma forma o nosso entendimento. Nós já estamos progredindo nesse livro já há alguns anos, mais de 5 anos, tá, com esses encontros, sempre às quartas-feiras, 19h30, tá? E nós estamos no terceiro livro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E, especificamente, estamos no capítulo 8, que fala de uma dessas leis morais, que Kardec apresenta ao Espírito de Verdade, e ele considera que é uma boa catalogação, mas ele já alerta que essas leis ela não exaurem a lei divina, mas já é um bom ponto de partida para que nós possamos entender as leis do Pai. Tá? Uma dessas leis, que é a lei do progresso, que diz que tudo na natureza se transforma, tudo na natureza se aprimora, tudo na natureza ela tende sempre a avançar. Então, nada vai estar igual. Hoje, eu não sou igual ao que eu era antes, o que era que eu fui ontem. Por quê? Porque eu aprendi alguma coisa. Toda vez que eu aprendo algo, eu me modifico, eu me transformo, eu me torno uma pessoa melhor. Então, a lei do progresso, ela vai nesse sentido, que todos, né, independentemente do estado, todos estão ou são atingidos por essa lei. Tá? Então, pela a metodologia, ou como os Espíritos nos falam, todos os seres foram criados simples e ignorantes. E, a partir desse ponto do simples e ignorante, esses seres começaram o seu processo de aprendizado, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo conhecimento. E ele passa por diversos estágios, tá? Do mineral, dos vegetais, dos animais inferiores, até o momento em que esses seres, nessa escala infinita de progresso, de aprendizado, eles começam a pensar de uma forma contínua. Disparam o pensamento e começam a pensar de forma contínua. Até então, eles tinham um lampejo de pensamento. E ele dispara, começa a pensar de forma contínua. Vem, então, a racionalidade, a razão, né? E eles começam a fazer escolhas. Inicialmente, pequenas escolhas, e à medida que vai avançando, ele vai aumentando o leque de escolha. São o livre-arbítrio. Quando se atinge esse estágio, livre-arbítrio, razão, pensamento contínuo, ele muda daquela espécie inferior e passa a ser ou buscar o aprendizado na espécie hominídeo. Tá? Então, é o nosso caso atualmente. Isso implica dizer o quê? Que nós somos seres multimilenares. Multimilenares, nós não nascemos ontem. Tá? Nós somos seres que têm uma jornada a perder de vista o nosso pretérito, porque nós passamos no mineral, passamos nos vegetais, animais inferiores, e estamos no reino hominídeo, já num estágio que Kardec chama de provas e expiações. Saímos dos reinos inferiores, estamos no estágio de reino de expiações e provas. Já num processo indo para um terceiro estágio, que seriam os mundos regenerados, um ser mais regenerado. Isso quer dizer, então, que a nossa jornada foi e será muito longa, tá? Sempre dentro dessa linha de progresso, tá? Pois bem, lei de progresso, hoje nós vamos tratar do tópico progresso da legislação humana. Nós vamos abordar esse item, o item 4, tá? Do capítulo 8. Eu sou o Alberto Lima, tá? Nós estamos no modo virtual pela plataforma do Google Meet. Este encontro ficará gravado, posteriormente ele é disponibilizado no grupo,
e nós podemos divulgar, e também no canal, né, Estudo Espírita, o Hélito criou para nós, está lá a playlist tanto do nosso estudo das quartas como da segunda-feira, então o Hélito está fazendo esse trabalho de compilação, colocando nesse canal, e a gente divulgar para outras pessoas, caso queiram, né, não possam assistir online, ao vivo, pode depois assistir indo lá na plataforma, tá bom? Bom, nesse capítulo 8, a Lei de Progresso, Kardec subdividiu em 6 tópicos, né? Ou 6 capítulos, tá? Ou 6 itens, né? Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar os 4. Primeiro, nós estamos no 5º. Vamos iniciar o 5º, que é o progresso da legislação humana. Bom, antes da gente entrar nas perguntas, eu trouxe essa faixa de tempo da evolução histórica do direito, né? Já que vamos falar de legislação humana, a legislação humana está ligada ao direito. O direito é a parte do conhecimento que estuda as legislações, a filosofia do direito, a sociologia do direito, a psicologia do direito, né? E nos apresenta os diversos aspectos, né? Ou especificações, a especialização que o direito foi ganhando ao longo do tempo. Bom, de entre 4 a 4 mil anos, né, 3 mil anos, né, era a pré-história. Então, não havia o direito, tá? Porque o direito ele vai aparecer a partir da invenção da escrita. O direito, como a gente entende, que entre 4 e 3 mil anos antes do Cristo, é que vai surgir a escrita. Antes disso, Alberto não tinha direito? Tinha, tá? Mas não como a gente entende. Mas tinha normas que os próprios grupos criavam, né? Ou seja, os clãs, os pequenos grupos, eles criavam norma, né? Mas era a norma do mais forte, era a norma do mais habilidoso, ele é que determinava. Então, era um direito pautado na violência. Tá? Então, lá para a pré-história, nós vamos ter isso. Se haver uma briga entre alguém do grupo com outro grupo, né, eles se uniam e iam lá, matava todo mundo, para resolver o problema logo. Com o passar do tempo, né, em torno de 1700, nós vamos ver lá na Mesopotâmia, vai surgir o Código de Hammurabi. Né? Nesse código é traçada as normas sociais de condutas daquele grupo, ou daquele povo, né, que habitava. Então, Hammurabi, ele apresenta as normas de conduta e as respectivas penas em caso de desobediência, que é um avanço, né? É o que nós vamos chamar o olho por olho, dente por dente, vai surgir aí, né? Que, nesse caso, já é um avanço, por quê? Porque se alguém matava, cortava o braço de outra pessoa, de uma pessoa, a família tinha direito, ou a vítima, de exigir que fosse cortado o braço de quem tinha ofendido. Tá? A Roberta é muito violenta. Era, mas já era um avanço. Ao invés de ir lá e matar toda a família do ofensor, a pena se restringia a somente aquele que tinha praticado o crime ou aquela agressão. Né? Então, o Código de Hammurabi era um avanço. Depois nós vamos ver, em 1400, 1300, a lei mosaica, né? Que é a lei de Moisés, os 10 mandamentos, né? Que depois ele vai aprimorar esses 10 mandamentos, aprimorar entre aspas, né? E vai fazer a Misná, vai fazer o Deuteronômio, ou seja, vai surgir umas 300 outras normas com base na conduta social, e que Moisés vai dizer que é uma ordenação divina. Ou seja, tanto em Hammurabi, tá, como em Moisés, e também no ano 1000 a.C., aqui no Código de Manu, quem determinava a feitura dessas leis era ou o rei ou a divindade.
ou seja, ou o rei e a divindade, o rei dizia que era a divindade que tinha mandado, então a norma ia surgindo sob orientação divina. Essa era a tônica, tá? Até no Código de Manu, lá na Índia, no ano 1000 anos antes de Cristo. Aí vem os romanos, né? 452 até 476, né, com a sua queda. Os romanos inovam e vai trazer a verdadeira base do direito, né? Porque eles vão estabelecer normas de proteção, de uma certa igualdade entre eles, é claro, entre os romanos, com relação aos outros povos é diferente, mas entre os romanos, eles, nas leis das 12 tábuas, eles dão um verdadeiro código civil do que podia, o que não se podia, tá? Mas aqui é criado pelo Senado, né? Ou seja, pelos homens, então não tem aquela ideia de que foi a divindade que fez, foram os próprios homens, tá? E depois disso nós vamos ver o direito avançando, sempre com essa permeando criação divina, criação humana, né? Ou criação do rei sob orientação divina, para dar mais força. Isso nós vamos ver no Egito, né? Nós vamos ver aqui com os hebreus, em que o poder do chefe, do líder, era uma emanação divina. Então, é uma centralização completa do poder. O desejo máximo de todo governante é ter essa conciliação do poder temporal, né, com o poder divino, o seu representante da divindade. E o auge nós vamos ver lá no Egito, no Antigo Egito, que o faraó era o representante da divindade. Então, o que o faraó dissesse era lei, né? As leis eram estabelecidas conforme o querer do governante. Bom, tudo isso para a gente tocar no assunto direito natural. Tá? Direito natural é o pressuposto do que é justo, derivando-se da essência do próprio ser, o senso natural de justiça. Tá? Ou seja, é uma ideia, né, trazida de que há leis que são naturais, que não foram criadas pelo homem, que foram criadas pela divindade. Tá? E essas leis são justas. Essas leis, elas são imutáveis. Essas leis criada pela divindade, ela é universal, né? É o pressuposto que é superior ao Estado. O conhecimento a partir da própria razão fundamenta o direito positivo. Então, a partir desse direito natural, o direito positivo ele vai ser fundamentado. Tá? Há uma diferença entre direito natural e direito positivo. Direito positivo é aquele feito pelo homem e colocado no papel. Tá? Positivado está ligado a ser escrito, ser colocado expresso. Tá? O direito natural não é expresso, você não vai encontrar em tal lugar, Deus escreveu. Tirando lá em Moisés, né, que teria sido Deus que teria feito, né, os 10 mandamentos, né? Segundo Moisés, foi o próprio Deus que escreveu. Tá? Não vamos entrar na discussão. Tá? Então, seria um direito positivo, ou seja, direito expresso. Tá? Só que o direito positivo, você vai encontrar ele na sua origem, tá? E ele se transforma, ele é mutável. Ou seja, uma norma que hoje, amanhã ela pode entrar em desuso. Tá? Então, o direito positivo, que é criado pelos homens, eles mudam constantemente. Já o direito natural, não. A lei da gravidade, né? Ela não muda. A lei da gravidade ela não muda com o passar do tempo. Né? A lei que traz o dia e a noite, né? De rotação, translação, né? Ou dos anos, né? Ela não muda, ela é constante. Tá? Então, essas leis naturais, que é criado pela divindade, ela é imutável. No direito positivo, ele tem uma base territorial, ou seja, o direito positivo brasileiro só serve no Brasil. Direito
só serve na Argentina. O direito americano só serve nos Estados Unidos. Aquela base do território. O direito natural, não. Ele é universal. Ele é aqui no Brasil, ele é nos Estados Unidos, ele é na China, ele é na Índia, ele é na Lua, ele é no outros planetas. Então, é universal o direito natural. Tá? No direito positivo, o Estado é que faz a lei. Né? Ele é soberano para fazer a lei. Claro, o Estado, feito pelos seus representantes do Estado, no caso, deputados, né? A própria administração direta, que também pode fazer leis, né? E o próprio judiciário também, vira e mexe, fazem normas dos seus julgados. Né? Então, o Estado é soberano. No direito nacional, ele está acima do Estado. Tá? Ou seja, é algo que está acima do Estado. O Estado não manda na lei da gravidade. O Estado não manda no movimento de rotação da Terra, né? No movimento das marés, né? No movimento das chuvas, das estações. O Estado não manda. Ah, não vai ter primavera. Independente de querer, vai ter. Né? No direito positivo, o direito dos homens, o direito feito pelos homens, né? A formulação culturalmente construída, é de formulação culturalmente construída. Ou seja, cada cultura faz a sua lei, conforme as suas necessidades. Então, como é que é feita uma lei? É conforme a necessidade daquele povo. Né? O povo, em determinado momento, para a proteção das mulheres, resolveram fazer uma lei dizendo que o homem era o cabeça da família. Ou seja, tudo tinha que passar pelo homem. Era um interesse, né, da sociedade, naquele momento, sociedade patriarcal, machista, queria que o homem tivesse o poder sobre a mulher. Fizeram a lei. E a mulher, para trabalhar, né, ela tinha que pedir autorização do marido. Para montar uma empresa, tinha que ter autorização. Né? Ou seja, é uma formulação culturalmente constituída. Graças a Deus já se alterou isso. Né? Já o direito natural deriva da essência natural do ser. Né? O próprio ser, o próprio planeta é que vai derivar, e não do Estado em si, de uma cultura em si, é da própria essência do ser. Tá bom? Bom, é interessante de falar que, a gente falando de direito natural, para os estudantes de direito, né, a gente vai olhar assim com uma cara assim de pouca ou de má vontade. Por quê? Porque a filosofia do direito ela deixou de estudar o direito natural. Né? Porque o direito natural remete à ideia de uma lei perfeita, né? E que o direito positivo buscaria se assemelhar a essa lei perfeita. Então, por um certo momento, o cientificismo terminou se colocando de lado o estudo do direito natural. Mas o espiritismo continua ainda batendo na mesma tecla, que existe, sim, um direito justo, né? Um direito que tem um senso natural de justiça, que é imutável, universal. O espiritismo continua batendo, mas se formos olhar a nível universitário, você não vai ver essa discussão. Teve muito no século em que Kardec estava, né? Mas hoje a gente não vê muito essa discussão com relação ao direito natural. Mas vamos lá. Ainda para melhorar a nossa abordagem, né? Direito objetivo, é o direito direto, é o direito que está mensurado, né? Que é o direito positivo. Então, um conjunto de normas vigente na sociedade. Então, uma lei específica, lei, o Código Penal, Código de Trânsito, são normas, é um direito positivo, é um específico, tá? Que são normas, né? Como você deve se portar no trânsito, o que você pode fazer, onde você pode parar, quando você não pode parar, né? Então, são normas. Por exemplo, no caso do direito de trânsito, né? Que tem direitos subjetivos e deveres, tá? Essas normas, elas são escritas ou não escritas, tá? Ou seja, normas escritas é praticamente
principalmente no Brasil, que usa mais o direito positivo, tem que estar escrito, são 95% das normas são escritas. Mas também existem normas não escritas, que são os costumes, né? Por exemplo, dar gorjeta ao garçom, né? Dar uma gorjeta. Não tem nenhum lugar dizendo isso, que você tem que dar a gorjeta ao garçom, né? O guardador de carro, que você tem que dar algo para alguém que está guardando seu carro ali. Não tem nada escrito, não tem contrato nenhum ali de prestação de serviço. Tá? Mas é um costume que se foi fazendo, exercendo, e funciona como uma norma. Tá? Mas é uma norma não escrita. Ok? Bom, direitos objetivos, deveres, né? Ambos têm relação jurídica, ou seja, a lei ela diz que tem que fazer, que você tem dever de cumprir ou de não cumprir, de fazer ou de não fazer, tá? Então tem sempre essa relação. Já o direito natural, né? São normas naturais, são não escritas, mas também não são costumes, é diferente do costume, tá? O direito natural, as normas naturais, ele não está escrito em lugar nenhum, mas não é um costume. São princípios antigos de pai, né? São princípios antigos de pai para filho, de geração em geração, tá? Então, são as direito positivo e direito natural. Bom, feita essa abordagem inicial, né, sobre direito natural, o que é? São as normas estabelecidas pela divindade para uma boa convivência, que permite todos os seres viverem, né, progredirem, né, se melhorar. E o direito positivo é aqueles feitos pelo homem, que o homem faz, estabelece suas normas de conduta e de convivência. Tá? Bom, Kardec, então, vai fazer, na questão 794, vai fazer a seguinte pergunta: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Ou seja, nós poderíamos conviver, viver em sociedade, existirmos, sem tivesse um código de trânsito, um código penal, um código administrativo, um código eleitoral, um estatuto do idoso, da criança, o estatuto os diversos tipos de convivência, de falência, de transferência de casamento, direito civil. Nós poderíamos viver sem essas leis humanas? Aí eu quero a colaboração de vocês. Dá para a gente pensar que um dia, quem sabe, a gente possa viver sem o amparo dessas normas, com o conhecimento que vocês já têm? Pode abrir o áudio aí e, por favor, me ajude. Boa noite a todos. Sim, poderia. Poderia Se aparecer. todos os homens já tivessem atingido o padrão moral necessário da evolução, na junção intelecto-moral. Como não atingimos ainda, precisamos de leis adequadas a cada civilização, como você explicou. Então, você acha Foi o que que eu entendi. nos mundos superiores, será que não tem um códigozinho, não? Ah, eu acredito que não vai ter códigos assim, não, viu, o Alberto? Porque Ah, aí entra o amor, né? O amor verdadeiro, né? Que a gente está aprendendo, né? Está indo no início, está engatinhando esse amor ainda que a gente acha que ama, né? vamos lá para nosso lar, né? Você acha que nosso lar não tem código? Ah, Norma? lá tem, sim. Mas quando eu falo assim, quando atingirmos, o meu dizer, quando atingirmos a evolução plena, entendeu? Dentro do meu raciocínio. Agora, quando estivermos nesse padrão ainda de nosso lar, tem os códigos, tem os horários, tem, né, os padrões a ser seguidos, sim. Até porque ainda não são espíritos angelicais. Tudo bem. Alguém mais, por favor? Santa Aparecida. O que vocês acham? Dá para ver se é um código de trânsito? Nosso lar tinha mais de 1 milhão de habitantes à época. No momento que a gente vive, dá não, viu? Somos muito rebeldes ainda.
Eu acho que ia ser uma verdadeira anarquia, viu? A partir de hoje não tem mais código de trânsito, não tem mais Meu penalidade, Deus. não É, precisa de você me carteira. lembrou agora do trânsito que tem, não sei se é na Índia, onde é que é os carros assim, não tem sinal. Meu Deus do céu. Na Índia eu vi uma cena também. Ave Maria, doideira. Eu acho que ainda precisa muito, como Cida falou, acho que tem muito chão ainda, progresso. E a gente vê aí no nosso lar, a gente vê que tem as normas, né? Para você ver, para poder você ter algum direito, você tem que ter horas trabalhadas, quer dizer, é uma norma, né? De lá. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que de acordo com a realidade, com o progresso daquele povo, é que vai se criando, né? As leis, mas eu acho que tem que ter as duas asas aí, tem que estar muito equilibrada, viu? Mas A do progresso. será que Deus não nos deu uma lei tão a própria para nós? Será que não? A gente precisa de normas escritas? A lei de reprodução, a lei de igualdade, a lei de tratamentos iguais, a lei de Trabalho, sociedade. sociedade, né? Tudo são leis naturais, né? A lei de progresso é uma lei natural, né? A lei de sociedade é uma lei natural, tá? Sim, meu amigo, Deus deixou aí, mas eu quero ver a gente cumprir ao pé da letra esse negócio É, ainda. ser Aí O o precisa. negócio é início de cumprir. tudo, Saber, Alberto. nós estamos sabendo. É. Hum, hum. É porque Eu acho que, na verdade, a gente só evoluiu o tanto que evoluiu porque tinha as leis humanas. Que eu imagino que se não tivesse as leis humanas, por exemplo, hoje em dia, se a gente imaginar um cenário que muitas pessoas matam e não são punidas, iam matar muito mais. Então, eu acho que ia regredir a sociedade, na verdade. Isso faz parte da evolução mesmo. Tudo bem. Alguém mais quer contribuir aí? Dá para a gente viver, né? Somente pelas leis naturais, lei do progresso, lei de sociedade, lei do trabalho, né? Lei de amor, justiça e caridade, né? Dá para a gente viver só com essas leis? Sem a Ainda necessidade? não, ainda não. Ainda não, Iris? Não, mas nós vamos chegar lá. Mas daria, na sua mente, daria para a gente viver só com elas? Não, Não? acredito que não, porque ainda existe uma maldadezinha. Tá, progrediu muito, Hum. evoluímos muito, mas ainda não temos esse patamar de viver sem as leis humanas. Será porque a gente não quer ou a gente não está preparado para isso ainda? Não quer e não está preparado. Hum. Bom, então vamos ver a resposta. Alberto, eu acho que cada planeta tem as suas leis humanas, sem ser as leis ser a lei universal, né? Que ela é única e geral. Cada planeta, de acordo com a evolução de seus habitantes, de suas espécies, é que são feitas as leis, né? Como vocês dizem, nosso lar tem as leis, mas a gente não vê eles usando essas leis. Sabe-se que tem que trabalhar X horas para receber Y bônus, né? Mas alguns, vendo a necessidade do trabalho ou de uma urgência, não levam isso à risca, vão socorrer, quer dizer, a evolução, o espiritual, a moral, fala mais alto. Então, aí quando o planeta tiver com evolução moral e o espiritual tiver em alta, não há necessidade de código penal, não há necessidade de certas legislações, de certas leis que você vê de quando foi criado o código para cá, quantas leis já estão em desuso, Sim, né? As leis humanas, que não, já foram revogadas várias vezes,
Por quê? Porque atendia à evolução das pessoas naquela época. Com o passar do tempo, as pessoas foram evoluindo, foram entendendo diferente, e a lei foi precisando ser modificada. Eu acho que à medida que o planeta tiver com uma evolução moral maior, vai deixar de existir, o código vai passar pela metade. Então, você acha que um dia dá para viver só com as leis naturais? Um dia dá, mas não agora, nesse planeta assim. Deixa eu chegar nos planetinhas mais evoluídos, para ver. Tá, então vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala. Ó, ele diz que poderia, tá? A sociedade podia reger somente pela lei natural, tá? Poderia. Ele diz, olha, é possível, sim. Agora, se todos as compreendessem bem. A gente nem sabe que lei natural, que lei de progresso, que lei do trabalho, que lei de sociedade, lei de reprodução, lei de destruição, né? A gente nem sabe que muitas pessoas não têm nem noção dessas leis. Imagine compreender bem, né? Nós estamos aqui já há algum tempo tentando entender essas leis, dissecando, né? E temos dificuldade. Tá? Então, ele diz, olha, se a gente compreendesse essas leis naturais, a gente poderia viver sem as leis humanas, tá? Se os homens as quisessem praticar, ou seja, se eu compreendesse e quisesse, né? Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos a liberdade de praticar ou de não praticar, né? Então, se a gente quisesse praticar, elas bastariam. Então, eu acho, é o Alberto, né? Nos mundos celestiais, né? Não tem normas para aquelas entidades, né? Ele segue exatamente a lei divina, que a ideia é nos aproximarmos da divindade, tá? Ou seja, nos aperfeiçoar moralmente de tal forma que a gente possa ser os enviados da divindade. A gente vai conhecer tanto essas leis divinas, né? A gente vai compreender tão bem, a gente vai querer praticar elas. Somente elas. Não vamos criar outras normas, só a lei divina, né? Então, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências, né? Então, cada sociedade, a lei do Brasil é diferente da lei norte-americana. Em muitos aspectos né? Tem coisas que só existem no Brasil, que lá nos Estados Unidos não tem. Então, é necessário uma norma específica. Tem coisa que só tem na China, na Índia. Então, requer, né, exigências para aquele assunto, que não está bem resolvido. Então, são necessárias leis especiais. Devido a essa grande quantidade de situações específicas de cada sociedade, elas requerem regular aquela norma de convivência, aquela forma de divisão, de uso. Tá? Então, por isso que a gente não consegue avançar um pouquinho. Beleza? Vamos para a próxima? Antes de ir para a próxima, eu tenho uma coisa curiosa, né? Quem diz que nós somos livres, né? Aqui no Brasil? Quem disse que nós somos livres? Eu queria fazer essa pergunta. Não está em Kardec, não, mas eu achei bem interessante a colocação. O que vocês acham? Quem que diz para nós que nós somos livres? Esses dias você falou isso aí, Alberto, eu lembrei que esses dias eu fiz até um vídeo para o meu Instagram sobre isso, porque eu estava escutando um podcast do Leandro Carnal, que é aquele filósofo, né? Sim. E ele estava falando sobre isso, que a gente não tem um livre-arbítrio. Na verdade, só que ele usando o caso do livre-arbítrio, né? Mas a gente não. Ele falou, porque a gente não vive livre. Ninguém tem liberdade na sociedade. Porque você não tem liberdade para ser você. Você toda hora tem que cumprir uma lei, é uma coisa, é outra. Você não consegue ser livre, 100% livre. Não existe. Livre-arbítrio absoluto, não. Mas temos liberdade de escolha, livre-arbítrio relativo, né? Mas ele estava falando em relação a essa questão do que a sociedade impõe, né? Tanto nas leis
quanto na forma de se comportar, porque você não pode fazer tudo, mesmo que não esteja na Mas lei. você tem a liberdade de cumprir a norma ou não, não tem? Tem, mas aí você vai ser preso, vai ter as consequências, né? Mas é liberdade. Mas não é liberdade. Não quero cumprir a norma. Eu É, quero extrapolar a norma. É uma liberdade. Tem não consequência, deixa de ser. Aham. né? Você Mas, pode... assim, acho que ele quis falar no sentido de tipo assim, você ser livre para decidir alguma coisa e não sofrer consequências em relação a isso, mas mais no sentido de comportamento, assim, como é que eu posso dizer assim? Não de descumprir a lei, mas de ser você, porque a sociedade, eu vou sair com a roupa tal, e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa já, nossa, olha a roupa daquela menina, que roupa feia, que não sei o quê. Não é para você se vestir assim, Mas aqui, você se tem que se olhar, vestir assado. mas se olhar, Marília, a pessoa tem a liberdade de aceitar aquela crítica ou não. Para outros, o meu problema é teu, me vestir foi para mim, não foi para você, né? Então, você também não tem É, liberdades, né? Dentro dessas, é. Uhum. entendeu? Agora, eu queria saber quem é que nos diz que nós somos livres aqui no Brasil? Quem é que diz que Tem nós somos livres? na Constituição, você fala, a questão de você ser o direito, como se diz, a sua liberdade vai até, pelo que eu entendo, assim, que não Então, fira o direito do outro. ou seja, quem diz que nós somos livres é a Constituição, não é isso? Ó, artigo 5º. É, Todos são iguais perante a lei, né? perante a lei. É, Todos são iguais, né? Com direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. isso mesmo. Né? Então, quem diz no Brasil que nós somos livres, que temos liberdade, é o Estado. Vocês perceberam isso? Se o Estado, na Constituição, não nos desse esse direito, a gente não teria o direito de ser livre, de ter liberdade. Tá? Então, no Brasil, quem nos dá a liberdade é o Estado, através da Constituição. Porque quem fez a Constituição? O Estado. Né? Mas nos Estados Unidos, tá? É diferente. A visão deles é diferente. Aqui o Estado está dizendo para você que você é livre, tá? Que você é igual aos outros, que você tem liberdade, você tem igualdade, tem segurança, você tem direito à vida. É o Estado. Olha o que os americanos trazem, lá na Declaração de Direito do Homem e Cidadão de 1789, quando eles vão constituir o Estado norte-americano. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direito. Eu só quero esse primeiro item aí, para vocês lerem. Os homens nascem e permanecem livres e iguais. Ou seja, não é o Estado, é aquele que já aceita que nós somos livres. Viu a diferença de pensamento? Para os norte-americanos, eles já aceitam que nós nascemos e permanecemos livres e iguais em direito. Ou seja, essa liberdade, ela é anterior, não é o Estado que ele te dá. Essa liberdade, essa igualdade, não é o Estado que está te dando aqui, não. Eles reconhecem que o homem já nasce livre e igual. No Brasil, adotou-se diferente o pensamento. É o Estado que vai dizer que você é livre. Lá eles dizem, os homens nascem, eles reconhecem esse direito. É só um reconhecimento. Né? Por isso que é um veio diferente. Alberto, e por que acontece isso? Né? Por que o Brasil pensa que é o Estado que dá esse direito e os americanos diferentes? Isso vai ver lá no rompimento, né? As normas eram criadas por quem? Pelos reis, né? Ou pela divindade. Ou a divindade, através do rei, criava as normas. Tá? Com a Revolução Francesa, houve um rompimento.
os franceses trazem a ideia, né, rompendo, de que não é o Estado, né, não é Deus, não é a divindade que te dá. Quem vai te dar é o Estado, porque é um contrato. Vai trazer a ideia do contrato, que o Estado é que vai te fornecer isso, porque quem é o detentor do direito de fazer as leis? O Estado. Já os americanos, não. Então, 1789, quando eles fazem a declaração, eles já reconhecem, né, que é um direito, uma coisa que a gente já tem. Os franceses, não, eles vão te dar. O Estado é que vai te dar esse direito à liberdade. Né? É interessante isso, né? A gente estuda muito a Revolução Francesa, suas consequências, mas muitas vezes deixa de estudar a Revolução Americana, né, e suas consequências, que apresenta outra diferença. E isso é tão forte, né, que o cidadão americano ele tem direito de, se alguém for contra esse direito de ser livre, ele tem direito a reagir, de reagir para ter a liberdade dele. Liberdade de expressão, de falar o que quiser, né? Tem as consequências, mas ele é livre para falar, ele é livre para ir e vir, né? É uma mentalidade diferente, tá? Mas eu gostei, eu achei interessante a gente destacar isso, né? Que eles já entendem que o homem é livre, ele já nasce livre. O Estado vai vir para estabelecer norma de regramento de convivência, mas a criatura já é livre. Já os brasileiros não, foi o Estado que deu essa liberdade, viu? Vamos lá, vamos para a próxima? Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Me ajude aí, o que vocês entendem? Por que as leis humanas ela está sempre mudando, está sempre se alterando, né? Lá no início do século, a mulher não tinha nenhum direito, ela era dependente do marido, né? Dependente dos pais, depois, para casar, dependente do marido. Não podia abrir emprego, não podia trabalhar sem que o marido autorizasse legalmente. E isso foi alterando, hoje está em desuso, foi até modificada. Ou seja, não há uma estabilidade dessas leis humanas. Está É sempre sinal que evoluímos. É evoluindo. sinal que evoluímos. É exatamente isso. A gente evolui e a lei vai mudando A por lei conta disso. muda. Mas Vai quando é que evoluindo. a gente faz uma lei? Não é para resolver um problema de convivência, né? Sim, a convivência evoluiu. Por exemplo, tá vendo muito acidente de carro na rua tal, não sei o que, aí baixa uma norma dizendo que os carros só podem andar a 40 km por hora, né? Naquela rua ali, naquelas faixas tais, só pode andar a 40, né? Com o passar do tempo, 2, 3 meses, 4, 1 ano depois, muda para 50, para 60, depois tira a placa. O que Então, Alberto, as leis provoca isso? humanas, pegando no gancho com a Lúcia, ela explicou bem isso daí. Ela vai se adequando à necessidade da civilização, aquilo que você mesmo falou, da velocidade, né? Conforme vai mudando, vai melhorando, ou acontece alguma tragédia que é necessário que faça-se uma lei para que tenha um cumprimento, né? Para que diminua aquilo no caso de acidente de trânsito, igual teve da Maria da Penha, né, que foi necessário que fizessem lei. Então, as leis elas vão mudando, vão se tirando algumas leis que são desnecessárias e substituindo por outras necessárias, adequando à necessidade da civilização. Então, a causa dessa instabilidade é a nossa própria instabilidade? Com certeza. Né? O que motiva essas mudanças contínuas na legislação? Acho que um dos Sim. países que tem mais lei é nosso país. Toda hora estão fazendo uma lei nova, né? Então, faz uma lei nova, mas nem eles lá de cima cumprem, infelizmente, tadinho, misericórdia. O Hélio Né? deve ter sentido, A né? lei, a gente lei comprava humana um é o Vadimeco, oposto da lei universal. a gente comprava um Vadimeco, que é a concentração das principais leis, né?
No final do ano, aquele vadimeco já estava desatualizado, né? Já estava no meio do ano, já atualiza. Ou seja, Isso toda hora tem mesmo, leis novas. isso mesmo, a gente é obrigado a comprar 2 por ano. Isso aí é o oposto da lei universal. A lei universal é imutável. Ela nasceu e do jeito que ela foi criada, ela continua até hoje. E a lei humana, a do homem, ela tem essa necessidade de periodicamente ser modificada, se adequar para poder acompanhar. E Ela eu, tem que ser atual para ser atuante. Vai, e outra coisa também, Alberto, é que e na medida também que a gente vai progredindo, né, então a gente vai pensando mais na coletividade. E assim, hoje a questão do cinto de segurança, a questão da cadeirinha para as crianças, que é importante. Eu lembro que quando meu menino era pequeno, não tinha isso. não tinha, Então, eu né? viajava com meu filho no colo, da frente, e até Protegido. sem cinto, eu lembro disso. Então, assim, e bendita lei que foi criada, porque a gente sabe que realmente trouxe uma segurança maior para a família, para os pais. Então, assim, eu acho que muita coisa vem também para ajudar. Então, a gente vai crescendo, a gente vai criando a necessidade, mas também a gente vai se conscientizando da necessidade mais de segurança, né? Então, eu acho que também coisa para melhor, né? Vamos ver então a resposta. O que os espíritos entendem que é a causa da instabilidade das nossas leis, as leis humanas? Ele vai dizer que nas épocas, né, de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis. Ou seja, o meu interesse, eu era o mais forte, o mais poderoso, o mais valente, então era de acordo com o meu interesse. Então quem fazia a lei era o mais forte, era o rei, né, era o governante. E ele as fazia para si, para o seu grupo, para satisfazer os seus interesses. Tá? A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Olha, só para você não, e os outros, né? Aí eles vão alterar, olha, o que era só para aquele grupo, só para aquelas famílias, né? Tem que dividir mais. Então, tinha que modificar essas leis. Mais estáveis se tornam as leis humanas à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Isto é, à medida que vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Olha o que ele está dizendo para nós. Que à medida que nós vamos melhorando, né, o entendimento, a compreensão de sociedade, que o outro é meu irmão, né, que o bem do outro me interessa, a gente vai buscando leis mais apropriadas, que, no final das contas, há uma proximidade com a lei natural. As nossas leis estão buscando, né, essa equidade, essa justiça, esse melhor tratamento de todos, conforme a lei natural, tentando uma identificação. Tá? Por isso que eles dizem que era possível, né, viver só das leis naturais. Então, deve existir sociedades, né? Eu acho que as celestiais vivem desse jeito. O senso de justiça deles é tão grande, né, que não precisa de normas escritas, tem que fazer isso. Se não fizer, não, eles já fazem naturalmente, né? Porque ele se aproxima da verdadeira justiça. Deu para entender? Tranquilo? Aí tem um comentário de Kardec. Os comentários de Kardec são sempre maravilhosos, né? O que ele nos apresenta? Que a civilização criou novas necessidades para o homem. Então, à medida que vivia lá os grupinhos isolados, pequenos grupos, né? Tinha pouca necessidade. Era o caçador, era o grupo que mantinha o fogo aceso. Né? A caça chegava, dividia entre eles. Então, as necessidades eram pequenas. Tá? E essas necessidades são relativas à posição social de cada um. O chefe tinha mais necessidades, de mais mando, né, de maior
poder que os outros cumprissem à risca. Tá? Então, conforme a posição social, requer mais necessidades. Tá? Foi necessário regular os direitos e os deveres dessa posição através de leis humanas. Então, o rei tinha uma responsabilidade maior. Então, ele fazia as leis e, no final da conta, protegia os deles. Mas, à medida que foi crescendo a sociedade, foi vendo a necessidade de, olha, tem direito e também tem deveres, né? Então, direitos e os deveres dessa posição através das leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenado pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. Vamos lá nos primeiros primórdios lá. Então, é a lei da guerra. Então, eu quero guerrear, eu quero obter víveres, né? Eu não tenho, vou tomar os víveres daquele outro clã. Então, atacava. Quando eles atacavam, eles conseguiam o quê? Os sobreviventes, eles pegavam como escravo. Olha, uma necessidade imaginária é ter alguém submisso a mim. É a necessidade imaginária. Nós podemos ver isso. Tá? Direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena. E que, aos poucos, né, os povos foram retirando essa ganância por ter escravos. Chegou um ponto em que a própria sociedade, ela, né, mesmo recente, ela diz, olha, não pode haver escravidão. Mas havia uma legislação de direitos e deveres do escravo. O que o escravo podia ter, o que ele não podia ter. O que o dono de escravo podia fazer, o que não podia fazer. Né? Ou seja, teve uma legislação dessa aqui no Brasil. Nós fomos escravistas. Né? Nós importávamos os africanos, nós aprisionávamos os indígenas, né, a trabalhar como escravo. Mas, aos poucos, né, foi transformando, e isso vai entrar em desuso e vai sendo apagado. Porque a lei natural diz que todos são livres. Mas nós criamos uma necessidade imaginária de ter alguém submissa, de fazer tudo que eu quero, que eu possa mandar na vida do outro. Tá? Mas, à medida que vamos progredindo, vamos nos aproximando dessa lei natural, e aí a gente vai tirando isso, vai descartando, vamos trazendo novas normas. Tá? Tranquilo? Então, Kardec vai dizer, continue dizendo, a lei natural, ela é imutável, e sempre a mesma para todos. Então, ele traz essa ideia, essa afirmação, que a lei de Deus, ela é imutável. Que lei é essa? Lei de destruição. Tudo que nasce, ela vai morrer. Não é isso? A lei de conservação, né? Ou seja, nós temos a tendência de tentar conservar-nos vivos. Tá? Lei de conservação. E esse de conservar-nos vivos, conservar a espécie. Aí entra a reprodução, né? Buscando a reprodução das espécies. É uma lei natural. É sempre a mesma. A reprodução vai dar nos insetos, vai dar nos mamíferos, vai dar nos peixes, vai ter sempre essa lei. Então, a lei humana era variável e progressiva. Ela varia de povo a povo e está sempre mudando, se aperfeiçoando, tá? Tentando se aproximar da lei natural, que essa lei é o imutável e universal. Então, somente ela pode consagrar, na infância da humanidade, o direito do mais forte. Tá? Então, a lei humana, lá na infância da humanidade, ela achava natural que o mais forte tivesse o poder, tivesse o dinheiro, tivesse as condições de melhoria e os outros nada. Tranquilo, gente? Bom, acho que vamos parar por aqui, né?
Estamos avançando bastante, só 2 questões. Vamos parar aqui? Vamos lá, vamos. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma colocação? É porque esse assunto é mais complexo mesmo, né? Assim, mais denso, mais coisa para a gente aprender. Diz que demorou nas duas. É porque o livro dos Espíritos ele é afeito à nossa vida, gente. Não é distante. O livro dos Espíritos não é algo distante. Ele toca naquilo que é diretamente do nosso interesse, que é o conhecimento das leis de Deus, para que a gente possa trilhar, andar dentro dela, ser abarcado por ela e termos efeitos positivos na nossa existência. Tá? Por isso que dá esse debate, essas coisas que eu acho bom que vocês participem. Fala, Marília. Não, era agora quando você falou por último, foi nesse sentido mesmo que eu falei da liberdade, né? Porque a gente tem a liberdade natural, mas o homem impõe várias regras, né? E eu acho que ainda hoje ainda existem algumas leis, algumas regras que tem um pouco de ego mesmo, assim. Não é só em benefício da sociedade, mas ainda tem algumas ali que tem o ego do político que ele vai impondo, vai pensando, né, nessas coisas que beneficiam um e outro. Então, a gente ainda vive meio preso nessa. Ainda temos que evoluir bastante para ter uma lei totalmente igual para todos. Sim, se nós olharmos, né, no Brasil, a quantidade de pessoas que têm privilégio, foro privilegiado, né, tratamento diferenciado, mostra essa questão que você está falando do ego, né? Só olhar para si. E os outros? Não merecem um tratamento especial? Por que que você, dessa categoria, por ser um político, por ser um vereador, por ser um deputado, por ser um representante de um determinado categoria, você tem privilégio, né? Por que que você é um funcionário do Estado, você tem direito a 2 férias? Você tem direito a auxílios, moradia, você tendo moradia, né? É questão de ego mesmo. Vai chegar um momento em que a sociedade vai dizer, opa, peraí, não há porquê. Só essa categoria tem 2 férias, gente. Todos trabalham igual. Né? Chegaremos a isso, né? Vamos mudar de assunto? Cadê a nossa amiga Fátima? Estou aqui, Alberto. Está por aqui, amiga? Então vamos. Estava dando hoje aqui, né? Foi Edna que publicou um videozinho, né, do rei lá com a Teodora, né? Olha aí a arrogância, né? O poder dele lá, mudar até as leis morais, porque você viu, né? Da encarnação para a esposa, né? A ideia da reencarnação ser retirada, né, da Bíblia, né? Será que ele tinha poder? Mas perturbou bastante, que ainda hoje o pessoal tem dúvida ainda se tem ou não, né? Nossa. É os entraves, é os que tentam, mas a gente vai se esclarecendo, vai vendo que é muito mais lógico, né? A alma imortal, ela se continuar seguindo esse processo de aprendizado, no material e no espiritual. Bom, vamos mudar agora para o livro Os Mensageiros. Nós vamos para o capítulo 17, que tem o título No Posto de Socorro. Ora, esse livro conta a história de uma semana que o espírito André Luiz fala, através de Chico Xavier, como foi que ele chegou com essa ideia, né? Ele estava querendo fazer algo diferente, uma amiga dele sugeriu ele fazer curso. Ou seja, no mundo espiritual você pode fazer curso, gente. Você pode fazer faculdade, você pode fazer cursos de música, de violão, de língua, tudo que você imaginar, você pode fazer curso. Só que lá, em nosso lar, para fazer curso, você tem que ter crédito.
Tá? Tem norma também, viu? As leis funcionam lá também. Você tem que ter crédito. André Luiz passou 1 ano trabalhando e tinha crédito. E ele se candidata ao curso de mensageiro, lá no Ministério das Comunicações. E ele está descrevendo para nós como foi que encontrou o Aniceto, que é o coordenador da turma dele, né? Como ele encontrou Vicente, cada um contando a história de cada um, né? Teve uma palestra maravilhosa, né, por um Telésforo, um mensageiro iluminado, que foi falar da necessidade dessa aproximação do mundo espiritual do mundo material, porque já foi falado lá por Jesus, lá atrás, em que chegaria um tempo em que os jovens e os velhos profetizariam, né? Ou seja, o contato do mundo espiritual com o contato do mundo carnal seria tão grande que essa atuação dos espíritos seria tão forte que as pessoas iriam falar, né? A palavra seria profetizar, mas seria falar com os espíritos, a bem da verdade. Então, o Aniceto diz, em 1940, por aí, 41, 42, que estava chegando a hora. Restava saber se os encarnados iam se aproximar mais dessas almas desvairadas, né, por falta de conhecimento, falta de entendimento, ou buscaria esse contato com os espíritos mais elevados. Daí as cidades espirituais mandarem mensageiro o tempo todo, pessoas esclarecidas para vir mostrar como fazer, para vir guiar, para vir atuar no plano material, trazendo valores espirituais. Não é para transformar todo mundo em espírita, mas sim para disseminar esses valores. Mortalidade da alma, comunicabilidade, que o mundo, essa interação, né? E isso tem surtido bastante efeito. Pois bem, André Luiz, depois dessa palestra, ouviu várias pessoas que estavam lá, segundo o próprio André Luiz, seria em torno de 3.000 espíritas que tinham falido. Gente, 3.000 espíritas que tinham tido a missão de vir para ser mensageiro, trabalhar com a mediunidade e faliram. Seja por medo, seja por ficar discutindo, seja por vir e usar a mediunidade para ganhar dinheiro, né? Seja os diversos matizes que as criaturas se perderam no meio do caminho. Bom, feito essa explanação, Aniceto chama eles, olha, eu vou para a Terra 1 semana e vou levar você, André e Vicente. Eles começaram a fazer a viagem, tá? Volitando, voando, porque eles fazem curso em nosso lar de como voar. Ou seja, o espírito não desencarna, já sai voando, não. Ele sai caminhando, correndo e se cansa. Tem que fazer curso, tem que se especializar. Eles estão voando, chega um momento em que, ao se aproximar ainda da crosta terrestre, ainda mais muito distante, o ar fica muito pesado e André e Vicente não conseguem mais ficar volitando, voando. E então, Aniceto diz, vamos caminhando. Eles descem, numa montanha, e fazem o percurso numas trilhas, né? Tem a situação que André começa a perceber que sua roupa nupcial, gente, que é o perispírito, começa a brilhar. Eles ficam maravilhados porque eles começam a emitir luzes das próprias células do corpo perispiritual. Ou seja, o corpo que o espírito usa no mundo espiritual, que é o corpo material deles. André diz que as células dele estavam brilhando, né? Descendo, anda mais um pouco, e ele diz, olha, estamos perto de um dos postos de socorro, de uma das cidades espirituais, localizada no meio do umbral grosso. No meio do umbral grosso há uma cidade espiritual, narrada por André Luiz, chamado Campo da Paz. E essa cidade tem postos de socorro espalhada ao redor. Então, eles vão para um desses postos de socorro, que ele vai nos falar hoje como é esse posto de socorro. Vamos lá, Fátima? Vamos. Boa noite a todos. O capítulo é o 16, Alberto. Você falou 16. Desculpa, 16. Desculpa.
no posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção do céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Só um instante, Fábio. Okay. Então, o que nós vimos aqui de interessante? Eles chegaram no posto de socorro e era um castelo, gente. Um castelo no escuro, tudo uma penumbra, tudo feio, e encontraram um muro de um castelo. E ele diz, olha, esse castelo ele era cercado e era muito grande, porque ele olhou e não conseguia ver o final do muro. Era um castelo de tipo medieval, que a gente pode ver, eu vi um em Portugal, em Lisboa, uma coisa gigantesca. Diz, olha, é uma extensão enorme. Então, André diz, olha, a gente, quando está aqui, a gente pensa que o mundo espiritual é o mundo de algodão doce, né? De nuvens, né? A gente tem que parar com isso. Achar que o mundo espiritual é um mundo de nuvens, né? O mundo espiritual é um mundo tal qual aqui. Tem árvores, tem montanha, tem vale, tem edificações, tem cidade, tem muro, tem defesa, tem carro, tem jardim, tem flores. Gente, por que isso? Os Espíritos dizem que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. É uma cópia. O que tem aqui é uma cópia de lá. Ou seja, lá tem mais coisa do que tem aqui. Tá? Então, por isso que ele diz, olha, essa noção de céu e inferno que a gente leva daqui, né, tem que ser modificada. Né? Tem que ser modificada. Com a morte física, é só troca de residência. Tá? É só troca de residência. Você vai mudar e vai continuar com o mesmo corpo que você tem aqui. Ah, Alberto, se eu tiver velhinho, eu vou continuar com o mesmo corpo. Quando desencarnar, sim. Com o passar do tempo, né, com as habilidades que você vai ganhando, você vai aprender a como trabalhar o seu perispírito, para deixá-lo numa aparência melhorzinha, mais apresentável. Tá? Mas não é assim. Desencarnou, eu já mudo meu perispírito. Eu só vi um caso, né, em que a criatura, ao desencarnar, chegando lá na fila, ela simplesmente regride o corpo. Era uns de 80 e poucos anos, ela regride uma aparência de 18 anos. Ela mesma, sozinha. Mas todo mundo que estava lá na fila, né, e os trabalhadores param e batem palma para a criatura. É recebida com ovações. Foi a única que conseguiu, chegou, subiu lá no aparelho e ela modifica a sua forma do perispírito para uma jovem de torno de uns 18 anos. E então Humberto de Campos vai dizer, eu não entendi por quê, hein? O que aconteceu? Os outros podiam velhinho, caquético, melhorar um pouquinho e aquela criatura. Aí o instrutor lá pede, traz a ficha de fulano, dessa senhora. Aí quando vai ver, tudo lá descrito. Tantas horas para alimentação, tantas horas para instrução, tantas horas de descanso, tantas horas cuidando dos outros, fazendo visita, fazendo plantão, cuidando de criança, de idoso, fazendo bem. Ela tinha mais horas trabalhando para os outros do que horas trabalhadas para si. Aí ela tinha mérito. Aí ela tinha mérito, gente. É nesse sentido. Por isso que o chamado de Jesus, né,
para que auxiliemos, para que perdoemos, para que amemos uns aos outros, para que a gente faça pelo outro aquilo que gostaria que fizesse, para que a gente tenha crédito. De outra forma, chegando do outro lado, a gente chega com a mesma aparência. Vai, Fátima. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível companhia, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Só um instante, Fátima, aqui é interessante. Eles chegaram num castelo, no muro, né? E Aniceto tocou uma campainha, né? Ele tocou a campainha para ser atendido. Aí o André Luiz diz, olha, eu acredito que Aniceto estivesse sozinho, ele atravessaria, ou flutuaria e pousava dentro, né? Mas Aniceto é um professor, é um instrutor. Ele andava com André Luiz e com Vicente. Os dois não sabiam como entrar, né? Ele podia entrar e depois mandar chamar, mas ele não quis causar constrangimento aos alunos. Aí ele diz, ele quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento, né? Aí ele traz uma característica dos espíritos elevados, né? É do código do bom tom das sociedades espirituais nobres e santas, ou seja, espíritos elevados, ocultar a própria glória, gente. Quando você vê espíritos se gabando, né? Ou espírito encarnado ou desencarnado, se gabando dos seus feitos, é espírito imperfeito, gente. Os espíritos superiores não falam e não ficam se expondo, se exibindo. Aí sociedades espirituais nobres e santas ocultam a própria glória. Vai, Fátima. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga no plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Só um instante, só um instante. Então, gente, no mundo espiritual tem porta, tem muralha, tem equipamento de proteção que emite raios, né? Ou seja, por que esse castelo tem muralhas? Por que nosso lar também tem muralhas? Vocês poderiam me explicar? Por que eles têm muralhas altas, fortes, é uma fortificação? Alguém está dentro do umbral, essas suas colônias, né? O nosso lar é no limite do umbral e essa colônia aí, ela é já numa região até mais densa do umbral do que o nosso lar. Por isso que tem essa aparência de castelo medieval. Mas só porque está no umbral? Qual é a motivação dessas... Para evitar invasão, né? Ah, isso aí. Né? Invasão. Por quê? Porque os espíritos no umbral, eles também se congregam. Espíritos inferiores, eles formam grupos, formam falanges, formam facções. Aqui tem facções no encarnado, o mundo espiritual também tem facções para violência, para saque, para invasão. Tem espírito inteligente, acostumado com guerra. Então, para evitar invasões, as cidades são fortificadas. Tem vigia, né?
tem pessoal encarregado de abrir a porta, de fazer a checagem, né? Quando abriram a porta, os funcionários saudaram, né, Aniceto. Olha com a saudação. Salve, mensageiro do bem. Né? Aí Aniceto levanta a mão dele brilhando. Como é que ele sabia que esses funcionários sabiam que era um mensageiro do bem, né? Porque o Espírito veio, né? O Espírito, ele tem a visão e vê a luminosidade do Espírito. O Espírito imperfeito, ele não consegue essa luminosidade. Só brilha, né? Só emite luz espíritos mensageiros do bem. Então, esses têm livre acesso a qualquer cidade. Onde ele chega, são bem recebidos. Aqueles outros, enegrecidos, escuros, né? Mesmo a carinha de santa, de aparência, o vigia olha, não é, esse não tem permissão para entrar. Né? Vai, Fátima. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspecto inesperado. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto aninhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Só um instante. Então, ele chega, vem na região de Sombria, onde é frio, ventania, né? Quando eles entram dentro dessa região do castelo, André está descrevendo que o ambiente é outro. Lá fora escuro, dentro já não era tão escuro. Lá fora as vegetações esquisitas, retorcidas, dentro pomares e jardins maravilhosos, a perder de vista. Né? Ele disse que sentia banhado de uma suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Ou seja, tinha luz dentro do castelo. Dentro do castelo tinha luz, e fora não. Tá? E dentro desse castelo tinha um monte de construções. Aí ele falou, muitos pavilhões lá. É como se fosse uma escola. Ou seja, era um local, era um posto de socorro com vários alojamentos lá. E tinha homens e mulheres trabalhando em diversos serviços e ninguém prestava atenção nos viajores. Eu achei interessante isso. Ó. Ninguém parecia dar conta da nossa presença. Eles estavam tão empenhados em fazer os trabalhos deles, que cada um estava fazendo, que não tinha tempo para ficar olhando, ficar focando quem estava chegando ou não. Né? É muito legal essa descrição. Ou seja, homens e mulheres, olha a expressão. Quando eu desencarnar, eu vou ser o quê? Do jeito que você era. Se era uma forma masculina, você desencarna, vai ficar na forma masculina. Você é na forma feminina, desencarnou, vai ficar na forma feminina. Alberto, o espírito não ora homem, ora mulher? Sim. Quando vai para o processo reencarnatório, é tomada a decisão, e conjuntamente com os guias, com os mentores, para saber se é momento de ter uma experiência masculina ou feminina. Mas a chegada lá é nesse aspecto. Vamos lá, Fátima? Acho que vai dar tempo de ler um parágrafo. Acompanhávamos anicetos através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalho antiquíssimos. Observava todavia que nesse abençoado poço de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro.
sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Só um instante, Fátima. Gente, isso é muito elucidativo, isso aqui, né? Então, quando André entra, ele vai dizer que tinha luz no céu. Ele estava andando no escuro, praticamente, né? E quando ele lá dentro daquela fortificação tinha luz. O vento lá fora, uivante, frio, lá estava um vento suave, né? Eles passaram o quê? Por árvores, como se fosse antigo carvalho, árvore gigantesca lá. Ou seja, tem árvores, tem vento, né? Tem sol, tem luz solar, mesma coisa daqui. Agora, o que ele achou diferente? Como é que lá fora é escuro, é uma situação sinistra, e dentro é aquela paz, aquela tranquilidade? Aí Aniceto vai esclarecer. A paz reflete o estado mental dos que vivem nesse pouso de ascenso fraterno. Ou seja, lá fora, aqueles espíritos perturbados, né, não tinha aquela paz, não tinha aquela concentração, né? Já os de dentro não, estava concentrado no trabalho, estava concentrado nos seus afazeres, tinha uma proposta de pensar no bem, de fazer o bem. Os de lá de fora não, perturbação o tempo todo. Perturbação faz o quê, gente? Modifica o fluido cósmico que está ao nosso derredor. Então, toda vez que eu estou irritado, zangado, magoado, chateado, eu modifico o meu ambiente. E as outras pessoas, quando chegam, sentem um ambiente pesado. A mesma coisa no mundo espiritual. Tá? Quando o ambiente é tranquilo, harmonioso, em que as pessoas se propõem ao auxílio, o ambiente é diferente. Aí ele vai dizer, a natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Daí, Haroldo nos falar, nos esclarecer, que o umbral está cheio de criaturas, né, de espíritos, e porque querem aquilo e não se sujeitam a outro tipo de vivência. Então, se fosse simples retirar os espíritos do umbral, né, Jesus já tinha feito, gente. Mas o umbral não é questão de local, é questão do resultado da influenciação dos espíritos. Se você tira os espíritos de lá, o umbral deixa de existir, passa a ser um local tranquilo. Mas onde você botar esses espíritos umbralinos, onde você colocar, mesmo no local quieto, tranquilo, em pouco tempo ele transforma num umbral de novo. Né? Por quê? A influenciação, a cocriação. Nós somos co-criadores, nós estamos criando o tempo todo, porque nós temos pensamento contínuo. Então, o espírito está perturbado, chega no lugar tranquilo, ele começa a perturbar o ambiente. Agora, se é um espírito equilibrado, onde chega, ele equilibra o ambiente. Né? A influência dos filhos de Deus que eu habito. A mesma coisa na nossa casa. Né? Se eu sou uma pessoa equilibrada, tranquila, a casa é tranquila. Se minha esposa é equilibrada, a casa não é. Mas se tem um vendaval, se tem todo mundo brigando, é um desespero. É a casa que ninguém quer ficar nem dentro. Tá? Vamos ficar por aqui? Então, alguém tem alguma colocação, algum posicionamento, entendimento diferente? E aí? Ei, Alberto, lembrando do livro Pensamento e Vida, da questão do espelho, né, que a mente é o espelho da vida, onde você coloca a sua mente, né,
essa questão aí dos Sim. pensamentos, né? É verdade. Então, os espíritos que estão ali no posto, estão trabalhando na prática do bem, estão interessados somente nas atividades deles. Então, eles tentam controlar o quê? O pensamento, para não se deixar influenciar pelo aquele ambiente lá de fora. Então, lá dentro é a tranquilidade, porque todos que estão ali têm essa proposta, pensar no bem, usar o tempo em auxílio dos outros, orientar quem está chegando. Não tem essa ociosidade. A ociosidade é um perigo. Mente ociosa é perigosa. Por quê? Porque você está trabalhando, você está focado, está direcionando o pensamento. Na hora que você deixa a mente livre, gente, você vai criar do mesmo jeito. Você vai continuar criando. E, normalmente, a mente ociosa ela vai trazer só pensamentos ruins. E aí? Alberto, na Bíblia fala, tem um versículo que fala que mente vazia é oficina do diabo. É o termo que eles usam lá. E é bem isso daí. É bem isso aí mesmo. Colocações? Dúvidas? Posicionamentos? Nada? Ninguém fala? Vamos encerrar então, né? Aparecida, vamos fazer a prece? Vamos lá, meu irmão. Vamos. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, com os nossos corações gratos, meu Deus, por mais esse estudo maravilhoso, por esse aprendizado em nossas vidas, que veio saciar a sede do nosso espírito. Ajuda-nos, ó Jesus, agora, a colocarmos em prática em nossas vidas, o nosso dia a dia, Senhor. Ainda que for um pouquinho, porque nós sabemos que não conseguimos muito ainda, Pai, mas colocarmos em prática aquilo que dermos conta de colocar. Ajuda-nos a crescer a cada dia, na Tua graça, no conhecimento do Teu Evangelho Redentor. Dai-nos a direção espiritual para as nossas vidas, ó Senhor, e que durante o repouso do sono possamos ser levados para os locais espirituais necessários, adequados a cada necessidade de cada um dos nossos corações. Aqueles que puderem trabalhar, aqueles que precisam ir para os hospitais espirituais. Oh, Jesus, que possamos ser um instrumento nas tuas mãos a cada dia. Abençoa cada um dos nossos irmãos do nosso grupo que participaram conosco, aqueles que não puderam participar também. Que a tua graça, a tua paz e a tua luz abunde em cada coração neste momento, Jesus. E te pedimos mais uma vez, fica conosco, Senhor, e te agradecemos no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Obrigado, Que Aparecida. assim seja, Boa Senhor noite, Jesus. gente. Boa Maravilha. noite a gente. todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Aparecida. Até